Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita facilmente em histórias estranhas. Sempre gostei de ouvir relatos curiosos, claro, mas mantinha os pés no chão. Para mim, quase tudo tinha uma explicação lógica: erro humano, coincidência, memória falha, exagero. Até o dia em que precisei cruzar uma região do interior do Brasil onde o tempo simplesmente não parecia seguir as mesmas regras. Tudo começou de forma banal, quase entediante. Eu estava viajando por trabalho, atravessando uma sequência de pequenas cidades do interior, aquelas onde o sinal de celular vai e volta, onde os postos de gasolina fecham cedo e onde as placas parecem ter sido colocadas décadas atrás. Meu destino era simples: chegar antes da noite a uma cidade onde eu passaria apenas uma noite, dormir e seguir viagem no dia seguinte. Mas a estrada decidiu outra coisa. Era final de tarde quando o céu começou a mudar de cor. O sol ainda estava alto, mas a luz já não era a mesma. Não era o dourado bonito do entardecer, era um tom opaco, meio acinzentado, como se algo estivesse filtrando a luz. Eu me lembro de pensar que parecia que o dia estava demorando mais do que o normal para acabar. Olhei o relógio no painel do carro. 17h42. Segui dirigindo por mais tempo do que imaginava. O curioso é que, mesmo depois de quase uma hora, o céu parecia congelado naquele mesmo estado, nem claro, nem escuro. Como se o entardecer tivesse travado. Quando percebi, já estava em uma estrada secundária. Não lembrava exatamente do momento em que virei, mas o GPS indicava que aquele era o caminho mais rápido. O problema é que, aos poucos, o sinal começou a falhar. A rota recalculava sozinha, depois congelava, depois sumia. Foi aí que reparei em algo simples, mas inquietante. Não havia mais placas. Nenhuma indicação de cidade, quilometragem, nada. Apenas asfalto antigo, árvores dos dois lados e um silêncio estranho. Não era o silêncio normal do campo. Era um silêncio pesado, como se até os sons naturais tivessem sido desligados. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. Mais alguns minutos se passaram. Olhei novamente o relógio. 17h42. Pisando no freio, reduzi a velocidade. Achei que o relógio estivesse com defeito. Olhei o celular. A tela acendeu, e mostrou exatamente o mesmo horário. 17h42. Ri sozinho, tentando afastar o desconforto. Pensei que talvez estivesse sem sinal e o horário não tivesse atualizado. Mas algo dentro de mim já começava a se incomodar. A sensação era de atraso, como se eu estivesse dirigindo há muito mais tempo do que o relógio indicava. Foi então que avistei as primeiras construções. Casas simples, antigas, de paredes gastas, algumas com janelas abertas, outras fechadas por tábuas. Pareciam muito velhas, mas não abandonadas. Havia postes de luz, mas nenhum estava aceso. Mesmo assim, dava para enxergar tudo claramente, como se a luz do entardecer nunca diminuísse. Reduzi ainda mais a velocidade. A estrada atravessava o que parecia ser um pequeno distrito. Passei por uma venda antiga, daquelas com fachada de madeira e letreiro pintado à mão. O nome estava apagado pelo tempo. Em frente, um banco de praça. Nenhuma pessoa à vista. Olhei para os lados esperando ver alguém, um cachorro, qualquer sinal de vida. Nada. O carro parecia fazer barulho demais naquele lugar. O som do motor ecoava de um jeito estranho, como se o espaço fosse maior do que realmente era. Parei o carro por alguns segundos, desliguei o motor e escutei. Silêncio absoluto. Nem vento. Nem insetos. Nem passos. A sensação era de estar dentro de uma fotografia antiga. Voltei a ligar o carro e segui adiante até uma pequena praça central. Havia um relógio fixado em um poste antigo, daqueles de ferro, bem no meio da praça. Por reflexo, olhei para ele. 17h42. Senti um arrepio subir pelas costas. Não era coincidência demais? Desci do carro devagar. O chão era de terra batida. Meus passos faziam um som oco, estranho, como se o solo estivesse seco demais, velho demais.
Olhei ao redor e percebi algo ainda mais perturbador. Tudo parecia exatamente parado no mesmo instante. As portas das casas estavam fechadas, mas não trancadas. Cortinas imóveis. Nenhuma fumaça saindo das chaminés. Nenhum cheiro de comida. Era como se as pessoas simplesmente tivessem desaparecido no meio de uma ação cotidiana. Caminhei alguns metros pela praça até ouvir um som. Um som metálico. Era leve, quase imperceptível, como algo batendo lentamente. Segui o ruído até perceber que vinha do relógio da praça. O ponteiro dos segundos não se movia. Estava travado. Nenhum tic-tac. Nesse momento, tive certeza de uma coisa. Eu não estava em um lugar normal. Senti vontade de ir embora imediatamente. Voltei rápido para o carro, girei a chave e dei partida. O motor funcionou, mas quando tentei sair, percebi que a estrada pela qual eu tinha chegado não estava mais ali. No lugar, havia apenas uma rua estreita, cercada por casas antigas, seguindo em uma direção que eu não reconhecia. Olhei novamente para o relógio do painel. 17h42. E foi nesse exato momento que ouvi uma voz atrás de mim, vinda de algum ponto da praça. Você chegou tarde demais, ou cedo demais? Aqui, ninguém sabe dizer. Meu corpo inteiro gelou. Depois da primeira noite naquele lugar, algo em mim já não estava funcionando da mesma forma. Não era apenas medo. Era uma sensação estranha de deslocamento, como se eu estivesse fora de fase com o resto do mundo. O relógio do meu pulso continuava marcando o tempo normalmente, mas a percepção dele estava completamente diferente. Os minutos pareciam longos demais, e ao mesmo tempo, eu tinha a impressão de que horas haviam passado sem que eu percebesse. Quando acordei na manhã seguinte, o sol estava baixo, quase como se ainda fosse início do dia. Olhei o relógio, quase 10 horas. Ainda assim, a luz parecia de 6 da manhã. O silêncio continuava absoluto. Nenhum carro passando, nenhum rádio ligado, nenhuma voz distante. Era como se a cidade estivesse suspensa em um intervalo que não avançava. Decidi sair para andar um pouco mais e observar detalhes que, na noite anterior, eu não tinha conseguido perceber direito. As casas continuavam fechadas. Algumas tinham janelas empoeiradas, mas não pareciam abandonadas. Outras estavam claramente habitadas, com cortinas limpas, vasos de plantas bem cuidados e até roupas estendidas no varal. Mas não havia ninguém à vista. Era uma cidade viva, sem pessoas. Caminhei até um pequeno comércio que eu tinha visto no dia anterior. Uma mercearia antiga, com uma placa desbotada pendurada por correntes enferrujadas. A porta estava aberta. Entrei devagar, anunciando minha presença. Não houve resposta. O interior estava organizado, como se alguém tivesse acabado de sair. Produtos alinhados, caixa registradora antiga sobre o balcão, um calendário na parede. Foi quando percebi o detalhe que fez meu estômago revirar. O calendário marcava uma data de mais de 30 anos atrás. Pensei que fosse decoração ou descuido. Mas, ao olhar outros detalhes, tudo parecia preso naquela mesma época. As embalagens, os preços escritos à mão, os jornais empilhados em um canto. Peguei um deles. A data confirmava. Décadas atrás. Foi ali que uma sensação pesada tomou conta de mim. Não era apenas um lugar esquecido. Era um lugar que não acompanhou o tempo. Ou pior, um lugar onde o tempo simplesmente havia parado. Saí da mercearia tentando racionalizar o que estava vendo. Talvez fosse um vilarejo preservado. Um tipo de atração desconhecida. Mas nada explicava o silêncio absoluto, nem a ausência total de moradores em circulação. Continuei andando até encontrar a igreja da cidade. Pequena, antiga, com portas de madeira maciça. Empurrei uma delas. Estava destrancada. Dentro, o ar era frio e parado. Bancos alinhados, altar simples, velas apagadas. Mas o que chamou a atenção foi o livro de registros sobre um púlpito lateral. Abri com cuidado. Batismos, casamentos, óbitos. Tudo parava em uma mesma data.
Não havia nenhum registro depois daquele dia específico. Como se, a partir dali, nada mais tivesse acontecido. Foi nesse momento que ouvi o primeiro som desde que cheguei. Um passo. Não ecoou como deveria. Parecia abafado, distante e próximo ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Virei lentamente. No fundo da igreja, um homem estava parado, me observando. Usava roupas antigas, simples, e tinha um olhar cansado, profundo demais. Ele não parecia surpreso com minha presença. Pelo contrário. Parecia me esperar. Tentei falar alguma coisa, mas minha voz saiu fraca. Perguntei se ele morava ali, se havia mais alguém na cidade. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Quando falou, sua voz parecia arrastada, como se cada palavra exigisse esforço. Disse apenas que ninguém mais vai embora. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. O homem respirou fundo e desviou o olhar. Disse que aquele lugar tinha um horário errado. Que, em determinado momento, algo aconteceu e o tempo deixou de seguir em frente. Alguns perceberam. Outros não. Os que perceberam tentaram sair. Nem todos conseguiram. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele me interrompeu. Disse que eu não deveria ter passado a noite ali. Que quanto mais tempo eu ficasse, mais difícil seria sair. Perguntei como ir embora. Ele apontou para a estrada por onde eu tinha vindo e disse que ela só aparecia em determinados momentos. Quando tentei insistir, ele se afastou lentamente e saiu pela porta lateral da igreja. Corri atrás dele, mas ao sair, não havia ninguém. Apenas a praça vazia, o sol ainda baixo e o mesmo silêncio opressor. Voltei ao carro decidido a ir embora imediatamente. Entrei, liguei o motor e comecei a dirigir em direção à saída da cidade. Mas, depois de alguns minutos, percebi que estava passando pelos mesmos lugares repetidamente. A mesma curva. A mesma árvore torta. A mesma casa azul com a janela quebrada. Eu estava preso em um loop. O GPS não funcionava. O celular continuava sem sinal. O relógio marcava um horário que não combinava com a posição do sol. Tudo parecia fora de sincronia. Foi nesse momento que comecei a entender, não era apenas o tempo daquele lugar que estava parado. Era como se ele estivesse isolado do resto do mundo. Um recorte da realidade que continuava existindo à parte, preso em um ponto que nunca avançava. Voltei a estacionar, tentando manter a calma. Respirei fundo. Lembrei das palavras do homem, a estrada só aparece em determinados momentos. Olhei ao redor. O céu começava a mudar de cor lentamente, indo do azul claro para tons mais alaranjados, mesmo sem parecer fim de tarde. Foi quando ouvi novamente vozes. Desta vez, várias. Não vinham de um ponto específico. Pareciam ecoar pela cidade inteira. Conversas baixas, indistintas, como se pessoas estivessem presas em algum lugar entre o passado e o presente. Caminhei com cuidado, sentindo que cada passo me aproximava de algo que eu talvez não devesse descobrir. E foi ali, no centro da cidade, que percebi algo ainda mais perturbador. Algumas pessoas estavam começando a aparecer. Não caminhavam. Não interagiam. Apenas estavam ali, paradas, olhando para frente, como figuras congeladas no tempo. Seus rostos não expressavam emoção. Seus olhos pareciam vazios. Quando uma delas virou lentamente a cabeça na minha direção, senti um frio subir pela espinha. Não era um olhar humano comum. Era como se algo por trás daqueles olhos estivesse tentando entender quem eu era, ou por que eu ainda não tinha sido absorvido por aquele lugar. Naquele instante, tive certeza de uma coisa: quanto mais eu tentasse entender, mais difícil seria sair. E eu precisava sair logo. Depois daquela primeira noite, eu tentei seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa, trabalhei, cumpri minha rotina, conversei com pessoas, ri em alguns momentos. Mas algo em mim tinha ficado para trás. Não era medo constante, nem paranoia explícita. Era uma sensação mais sutil e mais perturbadora, a de que o tempo, para mim, já não corria exatamente do mesmo jeito.
Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas falhas. Coisas simples, que qualquer pessoa poderia atribuir ao cansaço. Relógios que pareciam adiantar alguns minutos. Compromissos que eu tinha certeza de ter cumprido, mas que outras pessoas juravam que nunca aconteceram. Conversas que, na minha memória, tinham sido longas, detalhadas, mas que para os outros duraram apenas segundos. No início, ignorei. Eu mesmo tentei me convencer de que aquilo era efeito do estresse da viagem, da tensão acumulada, da falta de sono. Mas então algo aconteceu que não deixou mais espaço para explicações fáceis. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a linha ficou muda por alguns segundos. Achei que fosse trote. Estava prestes a desligar quando ouvi um som baixo, quase imperceptível. Um ruído de fundo. Parecia vento passando por árvores, ou talvez passos sobre terra seca. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. Minutos depois, recebi uma mensagem. Não havia texto. Apenas uma imagem. Era uma foto da estrada antiga. A mesma estrada por onde eu tinha passado naquela noite. Reconheci imediatamente as curvas, o barranco, a vegetação fechada. O ângulo era impossível. Parecia ter sido tirada do meio da pista, exatamente na altura em que eu havia parado o carro antes de entrar no vilarejo. Meu estômago gelou. Respondi perguntando quem era, de onde tinha tirado aquela foto. A mensagem ficou como visualizada, mas nunca foi respondida. Tentei ligar de volta. Número inexistente. Foi naquele momento que tomei a decisão que, hoje, não sei se foi coragem ou estupidez, eu precisava voltar lá. Passei dias pesquisando. Voltei aos mapas antigos, imagens de satélite, arquivos de estradas desativadas. Nada. Aquele trecho simplesmente não existia em nenhum registro oficial. Era como se o lugar tivesse sido apagado da realidade. Não abandonado. Apagado. Conversei com um historiador da região, fingindo interesse acadêmico. Perguntei sobre vilas extintas, distritos que não aparecem mais nos mapas. Ele riu, meio desconfortável, e disse que havia histórias antigas, mas nada documentado. Antes de encerrar a conversa, porém, ele disse algo que não saiu mais da minha cabeça. Tem lugares que a gente aprende a não registrar. Voltei à estrada numa semana depois, dessa vez durante o dia. Queria provar para mim mesmo que aquilo só acontecia à noite. Que, sob a luz do sol, tudo faria sentido. E fez. Durante o dia, a estrada era normal. Antiga, estreita, mas real. Nenhum desvio estranho. Nenhuma falha no GPS. Nenhuma luz no horizonte. Dirigi por mais de 1 hora e não encontrei nada além de mato, cercas e algumas propriedades rurais abandonadas. Era como se o vilarejo simplesmente não existisse. Esperei até o pôr do sol. Estacionei o carro no acostamento, próximo ao ponto onde, na outra noite, tudo havia começado a mudar. Quando o céu escureceu completamente e a última luz natural desapareceu, o silêncio voltou. O mesmo silêncio pesado, denso, que parecia engolir os sons ao redor. Foi então que o GPS desligou sozinho. O rádio começou a emitir estática. E, lentamente, como se estivesse surgindo de dentro da própria escuridão, a estrada começou a mudar. Não foi algo brusco. Não houve impacto visual imediato. Apenas uma sensação de deslocamento. Como se o espaço tivesse se alongado. As árvores pareciam mais próximas umas das outras. O ar ficou mais frio. E, à frente, surgiram novamente as luzes amareladas. O vilarejo estava lá outra vez. Mas havia algo diferente. As casas pareciam mais antigas. Algumas estruturas que eu não lembrava estavam agora presentes. A praça parecia maior. O chafariz de pedra estava rachado, como se tivesse sofrido décadas de desgaste desde a última vez que eu o vi. O mais perturbador, porém, era a sensação de familiaridade. Não como quem retorna a um lugar conhecido, mas como quem volta a um lugar onde já esteve por tempo demais. Estacionei o carro no mesmo local.
O silêncio era ainda mais profundo. Nenhuma porta se abriu dessa vez. Nenhuma janela se iluminou. Mas eu sentia, com absoluta certeza, que não estava sozinho. Desci do carro. Meus passos ecoaram de forma distorcida, como antes. Caminhei lentamente até o centro da praça. Foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar: o poste de luz não projetava sombra alguma. Nem minha, nem das casas, nem do chafariz. A luz estava ali, mas não se comportava como luz. Ouvi um sussurro atrás de mim. Não palavras. Apenas meu nome. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, senti aquela presença se aproximar. Não fisicamente, mas como uma pressão no ar. Como se o próprio ambiente estivesse se fechando. Foi quando compreendi algo terrível. Aquele lugar não estava preso no tempo. Ele estava fora dele. E quem entrava ali não apenas visitava. Deixava algo para trás. Memórias. Tempo. Talvez partes de si mesmo. Lembrei das marcas no meu pescoço. Lembrei da voz feminina. Lembrei do aviso: não olhe para eles. Mas agora não havia janelas iluminadas. Não havia rostos. Só o silêncio, e a certeza de que eu tinha voltado cedo demais. Ou tarde demais. Quando tentei correr de volta para o carro, percebi que a praça parecia maior do que antes. As distâncias não batiam. Cada passo parecia me afastar mais do veículo, não o aproximar. Ouvi passos novamente. Muitos. Não arrastados como da primeira vez. Eram passos sincronizados, organizados. Como se algo estivesse se movendo ao meu redor, mas sempre fora do meu campo de visão. E então a voz falou de novo, agora clara, próxima demais. Você não deveria ter voltado. Nesse momento, percebi que o tempo não tinha parado naquele lugar. Ele apenas não seguia as mesmas regras. E eu tinha acabado de quebrar a única que me mantinha vivo. Depois daquela noite, nada voltou a ser exatamente igual. Não porque o lugar tivesse deixado marcas físicas visíveis, mas porque algo mais profundo havia sido deslocado. A sensação era de que o tempo não apenas havia parado naquele ponto do interior do Brasil, ele havia se dobrado, como se tivesse sido manipulado por algo que não segue as regras comuns da realidade. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar tudo. Revisei mentalmente cada detalhe, cada decisão, cada minuto que passei naquele lugar. O cérebro humano tem essa necessidade quase desesperada de encontrar lógica, de transformar o inexplicável em algo compreensível. Mas quanto mais eu pensava, mais tudo parecia escapar. O relógio que eu usava naquela noite nunca mais funcionou corretamente. Às vezes atrasava horas. Outras vezes adiantava sozinho durante a madrugada. Levei a um relojoeiro, depois a outro. Ambos disseram a mesma coisa: o mecanismo estava intacto. Não havia defeito técnico. Um deles chegou a brincar dizendo que talvez o relógio tivesse cansado do tempo. O GPS do carro passou a apresentar falhas recorrentes exatamente quando eu dirigia à noite por estradas do interior. Não importava o estado, não importava a cidade. Em certos trechos, ele simplesmente apagava o mapa, como se aquela área não existisse. Uma linha reta, vazia, sem ruas, sem referências. A mesma sensação de vazio digital que senti naquela noite. Mas o mais perturbador não foram os objetos. Foram os sonhos. Durante semanas, sonhei repetidamente com o mesmo lugar. A mesma estrada estreita. A mesma ausência de placas. A mesma luz amarelada parada no ar, como se o tempo tivesse sido congelado no exato momento em que cheguei. Nos sonhos, eu nunca conseguia sair. Sempre havia algo que me observava, não de forma agressiva, mas paciente. Como se estivesse apenas esperando. Conversei com pessoas que conhecem bem a região. Motoristas antigos, caminhoneiros, moradores de cidades próximas. Alguns riram, outros desconversaram. Mas houve aqueles que ficaram em silêncio por alguns segundos a mais do que o normal. E esse silêncio dizia tudo. Um senhor, já idoso, me disse algo que nunca esqueci.
Tem lugar que não foi feito para a gente passar. A gente passa porque não sabe. Mas o lugar lembra. Segundo ele, aquela região sempre foi evitada por moradores mais antigos. Antes mesmo de existir estrada asfaltada, já havia relatos de trilhas que sumiam, de caminhos que mudavam de lugar dependendo da hora. Não era lenda contada para assustar criança. Era aviso passado de geração em geração. Ele disse que o problema não era o tempo parar. Era o tempo não reconhecer quem entra. Essa frase ficou ecoando na minha mente por dias. Comecei a pesquisar registros antigos. Mapas de décadas atrás. Documentos históricos. Relatórios de obras rodoviárias. Em alguns mapas, havia sim uma marcação vaga naquela região. Um ponto sem nome. Em outros, nada. Como se alguém tivesse tentado registrar algo que depois foi apagado. Curiosamente, há lacunas temporais em registros municipais próximos. Anos inteiros com poucas informações. Atas incompletas. Relatórios interrompidos. Nada conclusivo, mas estranho demais para ser coincidência. E então percebi algo ainda mais inquietante. Todas as pessoas que relataram experiências semelhantes descrevem a mesma sensação final. Não é medo imediato. Não é pânico. É uma espécie de deslocamento. Como se, ao sair daquele lugar, algo tivesse ficado para trás, ou algo tivesse vindo junto. Alguns dizem que nunca mais conseguem perceber o tempo da mesma forma. Outros relatam lapsos de memória. Há quem diga que, desde então, evita relógios. Evita marcar horas. Evita compromissos rígidos. Como se o tempo tivesse deixado de ser confiável. O lugar continua lá. Ou talvez não continue. Essa é a questão. Não há placas indicando. Não há registros turísticos. Não há fotos recentes confiáveis. Quem tenta voltar raramente encontra o mesmo caminho. Alguns juram que a estrada simplesmente não aparece de novo. Outros dizem que passam pelo trecho durante o dia e não veem absolutamente nada, apenas mato, curva e silêncio. Mas à noite é diferente. Há relatos de motoristas que veem luzes paradas no meio da estrada, como se um vilarejo inteiro estivesse congelado no tempo. Luzes que não piscam. Não tremem. Apenas existem. Observam. Esperam. O mais perturbador é que ninguém nunca relatou violência direta. Ninguém foi atacado. Ninguém foi perseguido fisicamente. O lugar não parece querer machucar. Parece querer algo mais sutil. Atenção. Presença. Tempo. Talvez o erro seja tentar entender isso como ameaça. Talvez seja algo ainda mais antigo, mais neutro, mais indiferente à nossa existência. Algo que simplesmente não funciona segundo nossas regras. O tempo, como conhecemos, é uma construção. Um acordo coletivo. Um fluxo que aprendemos a medir. Mas e se existirem lugares onde esse acordo não vale? Onde o tempo não anda para frente nem para trás, apenas permanece? Talvez aquele lugar não seja uma cidade abandonada. Talvez nunca tenha sido. Talvez seja apenas um ponto onde o tempo falhou. Ou foi interrompido. Ou se recusou a continuar. Desde aquela noite, evito dirigir por estradas desconhecidas depois de certo horário. Não por medo. Mas por respeito. Porque algumas coisas não precisam ser entendidas para serem evitadas. Se você já sentiu que perdeu horas sem explicação. Se já passou por um lugar que parecia errado demais para ser real. Se já teve a sensação de que o tempo simplesmente não bateu com o que você viveu. Talvez você também tenha passado por um desses pontos. E talvez o tempo tenha parado para você por alguns instantes, mesmo que você só perceba agora. Se você conhece histórias assim, compartilhe nos comentários. Porque quanto mais relatos surgem, mais claro fica que esses lugares existem. E alguns deles estão mais próximos do que gostaríamos de admitir. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Por que o interior do Brasil guarda histórias que não aparecem em mapas? E algumas delas não querem ser encontradas.